E cá estou eu então a falar-vos da terapia EMDR, que tem um protocolo, aliás, tenho aqui à frente, um protocolo que inclui várias fases, são 8 fases. Na primeira, a fase em que o seu terapeuta recolhe informações sobre si, sobre a sua história clínica, faz um levantamento consigo sobre determinados alvos que poderão depois ser objeto do plano de tratamento e, portanto, outras fases, a fase 2 em que lhe explica bem o que é isto do EMDR, qual é a fundamentação científica. Depois também há a fase 3 que é a fase de avaliação. E se calhar hoje vou falar então aqui da fase 3 em que o que é preciso então é encontrar o alvo que vai ser objeto de tratamento, digamos assim, na sessão. Ou seja, encontra-se então o alvo, que pode ser uma lembrança, um episódio que poderá ser realmente traumático. Enfim, este adjetivo traumático se calhar não é o adjetivo ideal, enfim, poderá ser realmente uma situação, um episódio do seu passado, qualquer coisa, uma vivência que possa estar a contribuir para as suas dificuldades do seu presente. Então, nesta fase 3, que é a fase de avaliação, enfim, encontra-se o episódio a tratar. Poderá ter acontecido em determinada idade e o seu terapeuta vai-lhe pedir que imagine uma foto da parte pior desse tal incidente, dessa tal vivência. Ou seja, pode-lhe dizer, olha, que imagem, que fotografia é que poderá representar a parte pior dessa lembrança, dessa memória, desse incidente, quando pensa nela agora, no presente. Ou seja, portanto, você vai até ao passado, vai se lembrar da tal história que ainda hoje mexe consigo, e você diz realmente a parte pior terá sido esta em que aconteceu isto, aconteceu aquilo. E, mais uma vez, isto é uma situação que parece muito fácil, mas por vezes pode acontecer, é normal entrar-se no impasse. A pessoa não consegue, não sei qual é a parte pior. Mas o seu terapeuta vai encorajá-lo a imaginar, por exemplo, que desenha a imagem. Enfim, se você for uma pessoa que gosta de desenhar, o seu terapeuta pode convidá-lo a fazer isso. Imagine até, por exemplo, que faz um cartaz, tipo o cartaz de um filme, neste caso o cartaz dessa história, desse alvo, dessa lembrança. E portanto pode não ter que ser exatamente como aconteceu, pode ser algo que represente, algo simbólico. E pode também convidá-lo a observar-se de fora na situação. Ou seja, no MDR não é importante, ou seja, até é recomendável que a pessoa não reviva com muitos pormenores a situação difícil que viveu. E o seu terapeuta pode convidá-lo lá e punha-se de fora, como é que se vê nessa imagem, e realmente até você poderá dizer, olha, uma situação que eu não gosto nada de me lembrar, e se realmente for muito penoso, o seu terapeuta pode dizer, imagine que nessa situação, essa situação não é você, ou seja, isso aconteceu com outra pessoa. Portanto, são técnicas, são estratégias que o seu terapeuta poderá utilizar para que você consiga perceber realmente a parte pior do tal incidente. E poderá ainda convidá-lo a pôr alguns detalhes, ou seja, observe, mas o que é que vê, até que cheiros é que poderão vir, que sons, etc, etc.
Depois disso, então, com essa imagem como pano de fundo, o seu terapeuta pode lhe dizer, olha, enfim, por vezes as pessoas relatam que quando passaram por situações semelhantes a essa que você viveu, por vezes relatam que têm um pensamento no presente, um julgamento negativo sobre si próprios, associado, um pensamento negativo associado a essa imagem. No seu caso, enfim, pensa então nessa imagem de passado, acha que pode dizer o que é que pensa de negativo sobre si próprio agora? Haverá uma frase que até poderá servir de legenda a essa imagem? Que pensamento é que surge no seu caso? E há pessoas que poderão dizer, mais uma vez eu posso, recorrendo ao exemplo da temática da desvalorização, você pode dizer, olha, aquilo que me ocorre dizer é que realmente não sou bom o suficiente. Você poderá dizer isso ou outro pensamento qualquer relacionado com a sua temática. Mas nesta fase, portanto, estamos na fase 3, aqui, se você tiver dificuldade em encontrar o pensamento negativo associado a tal imagem, a tal parte pior do episódio, mesmo assim, se você tiver dificuldade, o seu terapeuta pode até dar-lhe uma lista, digamos, tipo assim, um cardápio de cognições negativas que você poderá achar que têm a ver consigo. Mais uma vez, na temática da desvalorização, poderá surgir esse pensamento, olha, repara, as pessoas podem dizer que não são competentes o suficiente, que não são responsáveis, que não são inteligentes, mas também a temática pode ser na área da culpa, da recriminação, e aí a pessoa pode dizer, olha, eu é que fui o culpado, eu sou o culpado, aliás, é no presente. O terapeuta convida a ter um pensamento negativo sobre si próprio no presente. O que é que aquela imagem lhe traz? E você poderá dizer, olha, eu acho que sou uma má pessoa, eu até mereço ser infeliz, etc, etc. E, portanto, você encontrará a cognição negativa. O seu terapeuta vai, então, apontando, vai o nome do episódio, a idade em que ocorreu, qual é a imagem, a parte pior da cena, qual é, então, a imagem. O pensamento negativo vai registando a cognição negativa e prossegue o protocolo, e aqui vai convidá-lo, olha, em vez desse pensamento negativo, em vez dessa crença negativa que você tem sobre si no presente, volte a pensar nessa lembrança, nessa recordação difícil. Que pensamento positivo é que gostaria de ter sobre si próprio agora, em vez do negativo? O que é que você preferia acreditar para o seu presente? E a pessoa poderá dizer, olha, eu gostaria de sentir que, mais uma vez na temática da desvalorização, gostaria de sentir que tenho valor. E o seu terapeuta vai analisar essa cognição, porque convém que seja uma cognição realista, positiva, mas realista. E poderá dizer-lhe, ok, e se acrescentarmos aqui a palavra o suficiente? Eu tenho valor suficiente? A pessoa dirá, sim, isso seria ótimo. Nesta fase acontece aquilo que também nós chamamos a validade da crença positiva. E convido. Então, quando pensa nessa recordação difícil, nessa imagem, na parte pior do incidente, o quanto é que sente que essas palavras positivas, esse pensamento positivo, é verdadeiro para si? E convido-o a classificar numa escala de 1 a 7, em que 7 é completamente verdadeiro e 1 é completamente falso. Portanto, a pessoa pode fechar os olhos, ir à imagem, coloca o pensamento, eu tenho valor suficiente, mas aquilo pode não colar, realmente. Idealmente, se calhar dou um 2, dou um 3, dou um 4, por aí. Depois,
na EMDR não se trabalham apenas os pensamentos, as cognições, trabalham-se os sentimentos, os afetos, as emoções. E pode-lhe perguntar, quando pensa nessa imagem, nessa lembrança do passado, e junte-lhe o pensamento negativo que há pouco formulou, ou seja, eu não tenho valor, que emoção, que sentimento é que acompanham isso agora? E portanto, você poderá ir novamente à imagem e formular o pensamento negativo, não tem valor, e você poderá dizer, olha, isto traz-me realmente tristeza, traz-me muita ansiedade, o que for. O terapeuta realmente vai então registar isso tudo. E convido a usar uma escala de 0 a 10. Olha, onde é que sente essa emoção negativa, onde é que sente esses sentimentos negativos. Peço desculpa pelo espirro, mas penso que não vale a pena cortar o vídeo e vamos prosseguir. Portanto, você dá uma escala, sim, essa lembrança ainda me perturba bastante, de 0 a 10. Olha, essa é uma situação que me perturba imenso. Enfim, 10 talvez não, 9 também não, mas talvez um 8. O seu terapeuta aponta então essa nota. No EMDR trabalha-se também as sensações corporais, para além dos sentimentos, das emoções e das cognições, e o seu terapeuta pode perguntar onde é que sente esse valor, esse 8, essa nota de 0 a 10, onde é que sente essa perturbação, onde é que sente essa emoção que há pouco me disse, de tristeza ou outra qualquer. Que sensações corporais é que acompanham isso que você me acabou de relatar? E convido-o a fazer um scan corporal. E você poderá dizer, tenho tensão nos ombros, tenho aqui uma pressão no abdômen, e realmente o terapeuta, o MDR, aponta isso. E parte então, depois disso montado, passa para a fase 4, em que nós vamos dessensibilizar e vamos reprocessar com estimulação bilateral. Portanto, depois do episódio escolhido, depois do alvo identificado, em que passasse a determinada idade, com o tal SUD de 0 a 10 classificado, 10 perturbação máxima, 0 não perturba nada, o seu terapeuta pode explicar, olha, o objetivo é que você realmente diminua isto e, portanto, para aí, pensa então na tal imagem perturbadora, que ainda lhe traz um 8 de perturbação, na tal escala de 0 a 10. Recapitule, volta a repetir para si o pensamento negativo que está associado a essa imagem, o pensamento negativo que você ainda tem sobre si próprio no presente. Pode ser o tal pensamento, eu não tenho valor. E nas emoções que sente, há pouco disse-me, isto são apenas exemplos, há pouco disse-me que sente muita tristeza, e também nas sensações corporais, há pouco disse-me que você sentia muita tensão nos ombros, e então vamos começar a estimulação. Podemos começar a estimulação bilateral. O seu terapeuta pergunta-lhe isso e pode recapitular mais uma vez toda a fundamentação do EMDR, se for necessário. Explica-lhe então e volta a lembrá-lo que você pode mandar parar e dizer, eu não quero mais. Dá-lhe novamente as instruções, quando começarmos a estimulação bilateral, portanto eu vou-lhe pôr, enfim, 2 dedos à frente dos seus olhos, você vai olhar para um lado e para o outro, e você basta observar. Ver o que é que aparece, o que é que surge, deixe vir o que vier, não há respostas certas, não há respostas erradas, não vamos falar muito, se calhar eu vou-lhe dizer no final de cada ronda, quando eu poderei fazer então a estimulação ocular e dizer, ok, pode agora descansar, faça uma inspiração profunda, e você dirá assim, olha, surgiu-me isto, surgiu-me aquilo, ou não surgiu nada, e o terapeuta não vai falar muito consigo, vai apenas dizer, siga com isso, deixe vir o que vier, até que você não relate mais nada diferente. E aí, quando
quando você não relatar mais mudanças, quando não relatar mais informações depois de 2 ou 3 séries seguidas portanto, você diz, não surge mais nada, não surge mais nada, não surge mais nada. Ok, o seu terapeuta então para e vai convidá-lo novamente a ir à lembrança, à memória do passado, a tal perturbadora, e vai novamente perguntar quanto é que ainda perturba no presente, 0 a 10. 10 é a perturbação máxima, 0 não perturba nada. E você poderá dizer, olha, normalmente está mais baixa, mas ainda está no 4, 5. Aqui enfim, há a tendência de se achar que o terapeuta, enquanto o SUD não for menor que 2, não passará para a fase seguinte. Mas aqui, digamos que o terapeuta deverá estar atento a informações que possam surgir nas rondas e perceber que há informação adaptativa da sua parte, neste caso, e poderá considerar que pode passar para a fase seguinte. E se passar para a fase seguinte, vamos passar para a fase 5, que nós chamamos a fase da instalação da crença positiva, do pensamento positivo. Uma fase em que se procura que você desenvolva recursos internos em si. Realmente, o ideal é que na fase anterior o SUD chegue ao 0, a pessoa diga, não, isto já não perturba absolutamente nada, mas o seu terapeuta poderá continuar e perguntar-lhe, olha, aquela frase positiva, aquele pensamento positivo que há bocado vimos, ainda é adequado para si? Você poderá dizer, sim, ainda é adequado, era ótimo que eu sentisse valor, que eu pensasse que tenho valor suficiente. Então o seu terapeuta avança, mas de qualquer modo é importante perceber-se. Você poderá dizer, se calhar eu preferia até pensar que faço o suficiente, outro qualquer. Então aí poderemos partir para um pensamento, uma crença positiva que você ainda julgue mais adequada à sua temática. Portanto, está. Melhor eu acho que o ideal seria eu pensar que tenho uma inteligência média, que sou forte, ou que estou protegido, enfim. E com esse pensamento, então, o seu terapeuta, MDR, vai-lhe pedir para pense então na mesma memória, na tal lembrança do passado, e agora repita este pensamento. Portanto, se o pensamento for eu tenho valor suficiente, repita. Cola à imagem do passado. Eu tenho valor suficiente. De 1 a 7, o quão verdadeira é esta afirmação para si, esta frase de eu tenho valor suficiente. Você poderá dizer, olha, 7 é completamente verdadeiro, ótimo. Se isso acontecer, ótimo. Mas mesmo assim, pode acontecer você dizer, não, eu acho que classifique em 3, 4, 5 ou 2, o que for. O seu terapeuta então vai convidá-lo a concentrar-se ao mesmo tempo na memória perturbadora, na tal lembrança do passado, vai pedir-lhe para colar a crença positiva, o pensamento positivo, eu tenho valor suficiente, e vai começar novamente com estimulação bilateral. Ok? Olho para os meus dedos e sigo os meus dedos, sem mexer a cabeça, olho para a esquerda, olho para a direita, e só parará quando, depois de várias rondas, quando você disser, sim, o pensamento, este pensamento é verdadeiro, eu tenho valor, colado àquela lembrança do passado. Enfim, poderá não ser um 7, mas você diz um 6. Ok. Aí o seu terapeuta tem estratégias e vai analisar se realmente poderá considerar um 7 adequado, e pode passar para a fase seguinte, que é a fase da leitura corporal, do scan corporal, da verificação das sensações no seu corpo. Mas como o vídeo já está longo, ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção, subscreva no nosso canal, coloque um gosto se apreciou o vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado.